agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Deiró de Andrade. Filho de Deus.
Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM Oficial. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é sua palavra. Em Êxodo, no capítulo 15 e no versículo 20, diz assim: A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondeu: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quando nós pensamos em Miriam, nós imaginamos Miriam uma jovenzinha com fôlego, com energia, tocando seu pandeiro e dançando. Fui dar uma olhada sobre a vida de Miriam e eu descobri que Miriam tinha 80 anos. 80 anos que ela tocava e que ela dançava. E eu quero te dizer que muitas vezes que você acha que seu ministério acabou, que você já está velho para viver, para executar ministério, Miriam tocava e dançava com 80 anos. E além disso, ela esperou pacientemente o nascimento de Moisés e o cumprimento da sua palavra, porque Moisés seria o canal, a bênção, para liberar aquele povo de um cativo. Então eu quero dizer para você que assim como Miriam, que com 80 anos fez festa ao Senhor, se anime, porque o Senhor é a tua força, não importa a sua idade, você é forte no Senhor e o Senhor te dará vigor, saúde para continuar exaltando o nome do Senhor. Miriam não desanimou e eu tenho certeza que ela passou por muitas coisas e muitas provações, mas aos 80 anos ela fazia festa ao Senhor. Levante, execute o seu ministério e não se acha velha ou que o tempo passou para isso, porque se Miriam com 80 anos tinha energia, Deus te dará força para ter também energia para adorar e executar aquilo que o Senhor determinou e separou para você. Que Deus te abençoe e que você possa cantar o hino da vitória, assim como Miriam cantou. Queridos irmãos, eu convido-os a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo número 5. A leitura começa no verso 17, termina no verso 26. Lucas, capítulo 5, versos 17 até 26. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Então vamos juntos. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vai no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Verso 5. Leio. Vai agora no livro de Mateus, capítulo 9, verso 2. Um, dois, três. Amém. Podemos assentar-nos. Quando as coisas estão indo muito bem, precisamos viver decentemente, para que no dia mau, como diz a Bíblia, possamos alcançar a graça de Deus, de ter alguém que deseja que aquele que um dia esteve em pé e caiu, possa se levantar de novo. Para isto, é uma boa ideia manter amizades sinceras. E uma amizade só é boa quando ela é via de mão dupla, não é? A plantação de sementes de vida geram vida. E ser amigo dos amigos é uma bênção de Deus. E não ter reservas quando alguém precisar de ajuda é outra bênção, porque demonstra aquilo que a Bíblia chama de caridade. Eu ouvi agora há pouco o pastor Edson falando que a maior prova é aquela que você está passando agora. A maior prova é aquela que você está passando agora. Porque a que passou, passou. A que virá no momento dela, se vier. Mas a que você está passando é aquela que te angustia, perturba, judia de você. Jesus veio a este mundo para salvar o mundo. O objetivo da vinda de Jesus foi nos salvar. Ele não veio para outra coisa. Ele não tinha que afirmar nada para ninguém. Ele é o Senhor. Aliás, está escrito Deus dizendo que só há Ele como Deus, e com Ele não há mais nenhum outro. Então Ele não precisa declarar para ninguém. Então este não foi o objetivo dele vindo aqui. Jesus não veio ensinar a gente a ser cidadão melhor, muito embora aquele que é salvo por Ele se torna assim um cidadão decente, honesto, verdadeiro, vivendo em santificação. Jesus veio para salvar o mundo.
As provações da vida se tornam então para todos, uma oportunidade de afirmação e fortalecimento da fé. São dificuldades que nos fazem, de alguma forma, nos aproximar de Jesus. E ao nos aproximar de Jesus, confiando no amor que Ele nos tem, saber que Ele não abandona as pessoas que o procuram, mesmo que o procure em momentos de dificuldade somente. Jesus perdoa pecados. E é disto que o texto está tratando hoje. Ele perdoa pecados ocultos e conhecidos. Aqueles que a gente entende ser menor e aqueles que a gente entende ser maior. Ele é o perdoador de pecados. Todos os que foram até Jesus foram atendidos por Ele. E a salvação, como disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, não está longe das pessoas. A salvação nunca esteve longe das pessoas. Aliás, está escrito: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Essas palavras foram ditas por Paulo. Então, ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus é o caminho. Arrepender-se dos seus pecados e buscar o perdão de Jesus, confiando no sangue que Ele derramou para nossa remissão, é o caminho. Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o caminho. Buscar uma vida de santificação é o caminho. Então, a salvação não é uma opção, é uma necessidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a salvação não é uma opção, é uma necessidade. Então, sendo assim, nada faz sentido se a alma estiver perdida. De que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não há salvação senão em Jesus. E se não há salvação senão em Jesus, é necessário irmos a Jesus. E esse texto fala das dificuldades de irmos a Jesus. Acompanhem comigo. Ele estava ensinando, e ali, no momento em que ele ensinava, estavam assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Judéia e de Jerusalém, e a virtude de Deus estava com Jesus para curar. Então, uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Observem que o verbo é estar, não é verbo ser. Significa dizer que um dia ele não era paralítico, mas em algum momento da história, por alguma razão, ele veio a se tornar ou a ficar ou a estar paralítico. Há coisas que nós não temos explicação,
E há outras coisas que nós só vamos alcançar explicação depois de termos passado por momentos muito complicados. Vou pedir licença ao Edson para lembrar da história dele. Edson tinha uma empresa importante com muita gente trabalhando. Num dado momento da vida, numa decisão equivocada, perdeu tudo. Foi à lona. As máquinas importantes da área da indústria de fabricação, todas foram perdidas. Ele foi morar na rua, dentro de um carro, e não tinha mais nada, absolutamente nada. Até que um dia bateu na porta de uma pessoa, sua irmã, e entrou na casa. Quando o cunhado chegou, ele foi acolhido, mas não tinha um cachorro para chamar de seu. Então, de madrugada, depois da meia-noite, 1h, sei lá, bateram na porta. Era uma senhora. Esta senhora, quando foi atendida, ninguém atende bem a porta 1h. Mas quando ela foi atendida, ela disse: aí dentro tem uma pessoa chamada Edson? Sim, quero falar com ele. E pelo poder do Espírito Santo, ela falou com ele. Ele ficou reticente. Mas Deus o levantou. E ele veio até a empresa de volta. Eu estive poucos dias com ele. Está faltando gente para trabalhar. Significa dizer que Deus restaura aquele que está paralítico. Olha para alguém aí e diga: o estado de hoje não significa que você é isto. Se por alguma razão a vida paralisou, a história paralisou, tudo na vida parece que não tem força, parece que a vida patina. O fato de estar paralisado não significa que você permanecerá paralisado. E há uma saída. Ocorre que esta saída é Jesus, e sendo Jesus, é necessário estar diante de Jesus. Porém, existem barreiras. E as barreiras podem vir dos lugares que a gente menos espera. Neste caso, quando você lê o livro de Marcos, você percebe que não havia lugares nem junto à porta. Não havia meios de entrar nem pelas janelas, como disse Mateus. E Jesus estava lá dentro. Às vezes, irmãos, quando a igreja se fecha em si mesma, parece que não há abertura para que alguém encontre aquele que pode mudar a sua história, tirá-lo da paralisia. Às vezes a religiosidade exagerada, exacerbada, pessoas que criam coisas, geram doutrinas e preceitos de homens, dizendo que são doutrinas e preceitos de Deus, por exemplo. Às vezes o mau testemunho,
Às vezes um comportamento sem ética, sem correção, sem ajustes. Às vezes deslizes morais ou de qualquer outra ordem, desrespeito a Deus e às coisas de Deus, podem se tornar obstáculos para aqueles que estejam paralisados e que precisam de Jesus, mas encontram dificuldade de entrar no ambiente. Há pessoas que nunca entraram num ambiente onde estava sendo pregada a palavra de Deus, até que, por alguma razão, Deus enviou um meio, um escape, uma forma, um jeito, e ele foi alcançado por aquilo. Um irmão nosso chamado Paulo Leivas Macalão, jovem, 17 para 18 anos, estava andando e um folheto veio voando com a força do vento, bateu na canela dele, ficou ali grudado. Ele pegou aquilo, leu, e Jesus mudou a vida dele, foi salvo. Então ele procurou por um irmão que era crente, que estava debaixo de um ônibus. Esse homem falou para ele sobre Jesus, convidou ele para a igreja. Ele ouviu o evangelho, foi salvo, transformado, virou o pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Há momentos que a gente não sabe o que fazer, nem como fazer, mas Deus tem os seus caminhos, os seus modos, os seus meios. Aqui está dito que não havia como entrar, não achavam lugar, porque era muita gente, e parece que quando tem gente demais, Deus não vai ter tempo. Mas, se no momento que tudo está bem, nós construirmos sólidas amizades com pessoas que desejam ver o bem, o progresso, o avanço, este pode ser um caminho e uma ferramenta de Deus para mudar a história. Quando as coisas não estão bem, a gente pode fechar-se em si mesmo, pode se angustiar num quarto escuro, numa depressão, ou pode pedir ajuda. Eu não sei se ele enviou mensagem aos amigos, porque o texto não diz. O que eu sei é que esses amigos souberam que Jesus estava lá. E esses amigos tinham fé em Jesus. O texto não diz que o rapaz paralítico tinha fé em Jesus. O texto diz que aqueles 4 tinham fé em Jesus. Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos 4 que levaram o paralítico. Alguém poderá dizer, mas como que Jesus pode perdoar alguém pela fé do outro? Eu não sei. O que eu sei é que é isto que está escrito. Eles foram levar o homem, e de alguma forma havia barreira na porta, na janela. Não conseguiam entrar. O texto de Lucas diz que estavam assentados ali. E quando eu leio esta palavra assentado, numa casa, num ambiente pequeno, num salão pequeno, eu sou levado a pensar que existem pessoas que se acham privilegiadas
e que, se achando privilegiadas, não se importam com a dor ou a paralisia de outros que precisam de Jesus. Eu fico tentando imaginar alguém dizendo: você dá licença para eu poder levar esse aqui até lá? E eles dizendo: não, eu estava aqui primeiro, eu cheguei antes. Se você quisesse, viesse antes. Enquanto eles estão arrazoando ver o que fazer, o céu está olhando. Porque não há nada que se passe debaixo desse sol sem que Deus esteja absolutamente conhecedor de tudo. Deus conhece as razões, motivações e estado. E agora, eles precisam exercitar a fé que têm. A fé sem obras é morta em si mesma. Uma fé que não age não tem valor algum. Uma fé que não se posiciona não tem nenhum valor. Quem disse isso foi Tiago, irmão do Senhor. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, eles precisam demonstrar a fé que têm. E naquele momento, o modo, a forma, o jeito de demonstrar a fé que eles tinham foi subir no telhado, abrir um buraco e descer o seu amigo por aquele buraco. Quando isto aconteceu, não há recriminação de Jesus, não há uma repreensão de Jesus, mas o texto diz, e vocês leram segundo Lucas, segundo Marcos e segundo Mateus, nos textos que eles escreveram, que Jesus viu a fé deles, dos quatro. E ao ver a fé deles, eu fico a me perguntar: a fé é abstrata, ninguém pega a fé, ninguém vai no mercado dizendo: me dá 1 quilo de fé. Não se vai na farmácia dizendo: por favor, eu estou aqui com uma receita, me vende uma caixa de fé. Então a fé é vista através das atitudes tomadas pela fé. Olha para o colega e diz: está entendendo? Alguns dizem: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas vivem sem agir. E a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu já falo isso há mais de 20 anos aqui na igreja, mas me veio ao coração, vou falar de novo. Abraão tinha 100 anos, ou próximo disso. Deus disse que ele ia ser pai. A mulher dele tinha 90. E Deus disse que ela ia ser mãe. A única pessoa que nasceu nesse mundo aqui, por obra e graça do Espírito Santo, foi Jesus Cristo. As outras pessoas nasceram do jeito que todo mundo sabe que nasce neném. Então, como que um homem de 100 anos com uma mulher de 90, ouvindo uma palavra, decidiram agir? Olha para o colega e diga: entendeu que a fé precisa de ação? Crer que vai nascer um neném é uma bênção, mas tem que agir. Entenderam bem, sim ou não?
Estes homens criam que Jesus é capaz de resolver o problema. Eles acreditavam que se levassem o seu amigo até Jesus, a paralisia desapareceria. Eles tinham a mais absoluta certeza que quando o seu amigo estivesse diante de Jesus, tudo se resolveria. Mas haviam obstáculos, dificuldades, e quem não os tem? A luta que você atravessa, o problema que você vivencia, a situação que te paralisa, é uma oportunidade de você exercitar a sua fé. Pais e mães que veem filhos e filhas num marasmo existencial, numa paralisia, sem avanço, às vezes patinando na vida, e insistem em dizer: filho, vem, filho, vem, filho, vem, filho, vamos. O momento de ação é o momento que revela a fé. Decisão importante, palavra segura, determinação. Eles pegam cordas, não sei se era fácil ou difícil encontrá-las. Eles abrem um buraco no telhado, não sei se é fácil ou difícil isso. O que eu sei é que dentro do quadro de possibilidades deles, eles agiram porque tinham fé. Chacoalhe aí o colega e diga: às vezes, a paralisia não é falta de fé, é falta de decisão. Decida pela fé se movimentar, decida pela fé ir a patamares que outros duvidariam que alguém fosse. Quem em sã consciência pensaria que é algo interessante quebrar o telhado da casa dos outros? Aliás, quebrar o telhado dos outros é pecado. Mas eles tinham ali um senso de propósito. Qual é o meu propósito? Ver o meu amigo se movimentar de novo. Ver o meu amigo ser como foi a vida toda, antes da paralisia. O que pode paralisar a vida de alguém? Deixe-me sugerir: o pecado paralisa a história do ser humano. Bagunça tudo, arrebenta tudo, quebra tudo. Mas Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E o nosso papel é como desses 4 amigos que insistem, persistem em levar até Jesus aqueles que estejam paralisados. Nós podemos fazer isto através da oração, jejum. Aliás, na última reunião geral do ministério, convoquei a igreja toda para jejum. Aqui, já falaram? Sim. Já? Começa às 6 da tarde de um dia e para meio-dia do outro dia.
Então, se você quer vir junto, venha. Salvação de almas, comportamento dos crentes e blindagem contra os ataques do inimigo. Se você deseja, vem com a gente. Começa às 6 da tarde, vai até meio-dia do dia seguinte. Ah, pastor, é difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Tá certo? Toda a igreja está convocada até o dia 6 de maio. Então, um pode ir na segunda, outro pode na terça, outro pode na quarta, outro pode na quinta. Às vezes tem 10 na segunda, 15 na quarta, 25 na quinta. Está o campo todo assim. Você pode levar as causas difíceis ao Senhor. Há um hino muito antigo, que numa das frases diz: toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz, estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, e de Jesus virtude vai sair, estende a mão, Jesus vai te tocar. Você pode fazer por pessoas paralisadas algo que elas próprias não podem fazer. Aquele rapaz não tinha condição de levantar. Tudo que ele podia fazer era falar. E ele falava. No ano 2000, quando eu cheguei aqui, eu fui visitar a casa do irmão Cícero e da irmã Neide. Estão aí? Lá está o Cícero. Fui visitar a casa deles, no ano 2000. Cheguei, a esposa, a irmã Neide, estava acamada, doente. Quem me levou foi o pastor Francisco Lucena. Quando eu chego lá, ao invés de eu encontrar a irmã Neide abatida, eu encontrei ela com uma cadernetinha e um lápis na mão, ou caneta, não lembro, e o telefone do lado. E o que ela fazia? Pegava o telefone na lista que ela tinha e o dia todo falando da obra de Deus para essas pessoas. Ela não podia andar, mas ela podia falar. Isso tem quase 25 anos, eu hoje me lembrei. Há coisas que nós podemos fazer e há coisas que a gente não pode fazer. Mas aquilo que estiver no quadro de possibilidade, a ação revela a fé que a gente diz que tem. O homem não podia se movimentar, mas ele podia conversar com seus amigos. Eu preciso de Jesus, mas eu não tenho como ir lá. Eu preciso de Jesus, mas eu não consigo ir sozinho. Eu preciso de ajuda. Para isso existe aquilo que a gente aprendeu a chamar de igreja, ou de comunhão dos santos. Igreja não é lugar de apontar defeitos. Igreja é lugar de estender a mão e dizer: vamos embora. A Bíblia diz: é melhor que sejam 2 do que 1, porque juntos tem melhor paga do seu trabalho. É melhor que sejam 2 do que 1, porque juntos se aquecem. É melhor serem 2 do que 1, porque quando um cair, o outro estende a mão e levanta o seu companheiro. Olha para o vizinho e diga: esta é a bênção da comunhão. Estender a mão, ajudar. Ter amigos de oração, parceiros de oração. E ele está precisando, e aparecem 4. Às vezes nós temos dificuldade. Um homem de Deus, a quem eu admiro e respeito, ele diz que o ser humano, passando a vida toda, precisa ter ao menos 4 amigos.
para que cada um segure na alça do seu caixão, pelo menos. Agora é 6? Por causa do tamanho das pessoas? Precisa. E estes levam o rapaz ao telhado, abrem o buraco, descem o rapaz até Jesus. O que é que o rapaz precisa? Na percepção dos amigos, o rapaz precisa ser livre da paralisia. Na percepção do próprio rapaz, o que ele precisa é a cura de Jesus. Na percepção das pessoas que estão ali, o que o rapaz precisa é da intervenção de Deus para que a sua vida volte a movimentar. Mas Jesus viu a fé dos 4. É o que está escrito: vendo a fé deles, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Então Jesus está vendo a fé de 4 pessoas e falando para uma 5ª pessoa. Estão conseguindo entender isso? Viu a fé dos 4 e disse para o paralítico: ô rapaz, os teus pecados estão perdoados. Isto nos leva a ver que o pecado é a causa primária da paralisia. O pecado arrebenta o ser humano. O pecado, uma vez concebido, gera a morte. O pecado é uma desgraça. O pecado às vezes é brilhante, perfumado, sorridente, mas o fim é a morte. O pecado às vezes é atraente, o pecado às vezes é glamuroso, mas o final é a morte. E o pecado é o grande mal da humanidade. E o que é pecado? É saber que há um alvo, decidir mirar errado e então errar o alvo de propósito. Isto é pecado. É saber o que é certo e decidir fazer o errado. É saber o que é direito e decidir fazer o que não é direito. Isto é o pecado. Deus disse: pode comer de todas as árvores, mas não mexa nesta aqui. Então eles sabiam que mexer naquela se constituiria pecado, mas eles foram ali. Há outras coisas que ao longo das Escrituras nós aprendemos. Deus dizendo: tal coisa é tua, tal coisa é minha. A decisão por fazer o certo ou fazer o errado cabe ao ser humano. Agora, aquele rapaz estava paralítico e a razão era o pecado. Alguém diria: e os que pecam e não estão paralisados? Ou, todos os que estão paralisados o estão por razão do pecado? Não. Mas aquele caso era. E Jesus viu a fé dos 4 que queriam ver o bem daquele seu amigo. E por ver a fé daqueles, decidiu perdoar o rapaz. Há mães e pais que choram por filhos que não conseguem sozinhos. Deixem-me dizer, Deus pode mudar o quadro da tua família, vendo a tua fé. Abraça aí alguém. Diga: Deus pode mudar o quadro de toda a tua família, vendo a tua fé. A fé de levar as pessoas queridas a Ele.
a fé de levar as pessoas que precisam dele na presença dele. E deixem-me dizer, as pessoas podem vir à presença de Jesus com os problemas os mais variados, mas Jesus continua olhando e dizendo: eu perdoo você, eu perdoo você. E o perdão liberta, o perdão quebra as amarras da vida, porque a mente paralisada por causa do pecado vive em acusação, não dorme direito, não come direito, não vive direito, tem momentos de vontades de fazer bobagem na vida. Mas o perdão de Jesus muda a história da vida. E o perdão de Jesus se dá quando nós entendemos que erramos. E ao entender que erramos, nos arrepender dos nossos pecados. Para isso existe algo que a gente aprendeu a chamar de lei, a lei de Deus. Apóstolo Paulo diz que só pôde conhecer o seu próprio pecado por causa da lei, que diz que aquilo que ele fazia era pecado. Então esta é a função da lei. A função da lei é apontar, dizendo: você errou. Só que a lei não salva, ela não tem poder de salvar. O que ela pode fazer? Encaminhar a quem pode salvar, que é o Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia conta a história de uma mulher infeliz nas decisões, que foi pega numa situação desconfortável do ponto de vista moral. A lei dizia que aquele comportamento dela era pecado. E a lei dizia que aquele pecado era punível com a morte. Morte por apedrejamento. Então, as pessoas que cuidavam da lei, doutores da lei, fariseus da lei, gente que se acha teólogo melhor do que Deus, essas pessoas levaram esta mulher até Jesus. A lei levou a mulher a Jesus. E quando Jesus viu aquelas pessoas, ele ouviu alguém dizendo: a lei diz que tem que fazer isto. Jesus se baixou e começou a escrever na poeira. Isto conta para a gente que Jesus acha mais interessante escrever na poeira do que ficar ouvindo gente que tem o tempo todo acusação contra tanta gente. Olha para o colega e diga: doeu na canela esta, né, irmão? Mas a Bíblia diz que eles insistiram. Como insistissem, Jesus se levantou e disse: está certo, a lei diz isto, a lei está certa. Aliás, a Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. Não tem nada de errado com ele. É santo, justo e bom. A lei diz para fazer isso mesmo, está tudo certo. Agora a régua é esta: se algum de vocês não tiver pecado, pega a pedra e joga nela, está tudo certo. Não tem nada de errado com a lei. Pode matar, se você for melhor do que ela, mata ela. O problema é que diante de Jesus, ninguém é capaz de dizer que é melhor do que ninguém. Olha para o colega e diga: entendeu? Levanta a mão aí quem não errou nem um pouquinho essa semana. Vamos embora.
Vamos facilitar. Levanta a mão aí quem não errou nos últimos 3 dias. Nas últimas 24 horas. Diante de Jesus, irmãos, quem pode acusar a alguém? Mas Jesus é o Salvador, que salvou você, perdoou você, lavou você, santificou você, justificou você, te deu vida nova, e este mesmo Jesus que fez isto com você, é capaz de fazer com todos quantos vierem a Ele. E se você pela fé entrega alguém a Jesus, Ele vai enxergar a tua fé, e o poder restaurador de Jesus vai agir para salvar as pessoas. Jesus perdoou os pecados do rapaz. Mas existe uma característica na religião. Ela é muito complicada, mas ela existiu e continua existindo há 2000 anos. É gente não se conformar com Jesus perdoando o pecador. Existe um grupo de pessoas que não conseguem se conformar com Jesus perdoando pessoas. Como é que Jesus pode salvar um infeliz desse? Ele pode. Jesus pode salvar todo tipo de gente, inclusive você. E eles disseram: quem esse homem pensa que é para ficar perdoando pecados? Quem ele pensa que é? João capítulo 1, verso 10 está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então quem é que fez o mundo? Estava no mundo. E esse que estava no mundo é o mesmo que está dizendo para o rapaz: teu pecado está perdoado. Jesus veio ao mundo para isto, para desfazer, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo passam pela indução ao pecado. E Jesus veio para livrar as pessoas do pecado e do poder do pecado. Agora vejam, existem pessoas que só acreditam que Jesus perdoa quando vem um testemunho visível daquilo que invisivelmente foi operado. Precisam ver exteriormente aquilo que lá no coração aconteceu. Então Jesus olha para as pessoas e dizem: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. De novo ele olha para o rapaz e diz: rapaz, levanta, pega a tua cama e vai para casa. Ele veio carregado, mas agora ele podia ir sozinho. Ele foi impedido de entrar pela porta, mas eu fico imaginando ele com a cama nas costas, chegando na porta, dizendo: dá licença. O texto diz que ele foi para casa dando glória a Deus. Aqueles que estavam na porta a impedi-lo, murmurando, falando que não devem, não sei como eles foram para casa, mas aquele rapaz foi para casa dando glória a Deus. Por quê? Porque quando Jesus perdoa pecados, ele alivia a mente. Quando Jesus perdoa os pecados, ele dá esperança. Quando Jesus perdoa o pecado,
ele dá ânimo para que a vida volte a se movimentar. Jesus sabia o que estava na mente e no coração do rapaz, e por isso declarou: você está perdoado. Você não precisa mais ficar escravo da culpa, você não precisa mais ficar escravo desta dor na tua alma, você não precisa mais ficar preso nesta angústia, neste sofrimento. Você está perdoado. Quem se sente perdoado ama mais. Uma vez Jesus recebeu uma senhora que quebrou um vaso de perfume, derramou sobre ele, e as pessoas começaram a falar bobagem. O dono da casa disse: se ele soubesse quem é esta fulaninha aí, não deixava nem chegar perto. Jesus olhou para o dono da casa e disse: quero te contar uma história. E ele contou a história do perdão. Um sujeito devia tanto, o outro devia 1/10 daquele tanto. Ele perdoou os dois ficaram tranquilos. E Jesus pergunta: qual dos dois ama mais? E o dono da casa disse: eu tenho para mim que é aquele que foi mais perdoado. Então, quem é mais perdoado ama mais. Quem é mais perdoado tem demonstrações que aquele que não se sente tão perdoado assim, não tem. Esta mulher, está vendo ela? Eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu um beijo. Ela beijou meu pé. Você não me deu água para lavar o rosto. Ela está lavando o meu pé com lágrima. Você não me deu uma toalhinha para me secar. Ela pegou o cabelo dela para secar o meu pé. Está vendo como ela me ama? Por que ela me ama assim? Porque ela se sente perdoada. Olha para o colega e diga: entendeu? Quem se sente perdoado é livre. Quem se sente perdoado não tem dificuldade de glorificar, de exaltar a Deus, de adorar ao Senhor. Quem se sente perdoado, ele não fica preocupado: o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, o que vão pensar. Eu estou nem aí, eu vou exaltar aquele que me perdoou. O perdão de Jesus tira a paralisia. O perdão de Jesus abre a porta da alegria. O poder de Jesus Cristo manifesto ali nos diz 3 coisas. Ainda que seja difícil, não desista. Segundo, quando você tem alicerces decentes de comunhão, amigos de oração, isto é uma bênção para a tua vida. Lá no Recife, uma senhora tinha um filho com um problema muito grave de saúde, e os médicos diziam que ele não teria nem mais uma semana de vida. Então ela reuniu umas colegas na casa dela, amigas da igreja, e disse para elas: eu queria fazer um pedido. Qual é o pedido? Que vocês me ajudassem a orar pelo meu filho. E quando vocês tiverem algum problema, todos nós de novo juntos vamos orar pelo problema de vocês. E quando o outro tiver um problema, todo mundo junto ora também por aquele problema. Aí nasceu aquilo que na Assembleia de Deus chama-se círculo de oração. Olha para o vizinho e diga: entendeu? Quando nós temos a comunhão, nós podemos dizer: preciso de ajuda agora, vamos orar neste ou naquele sentido. Jesus perdoa pecados pequenos e grandes, ocultos e conhecidos. E quem recebe perdão tem a vida livre, livre para amar.
livre para glorificar a Deus, livre para viver, livre para voltar para casa, livre para passar pelas portas de gente que de alguma forma foi um impedimento, e ao passar dizer: eu estou indo para casa dando glória a Deus. Como é que você vai hoje para a tua casa? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje eu quero convidar vocês a orarem. Aqueles que têm algo muito significativo, muito pesado, muito difícil, coisas que você sozinho não dá conta, eu quero convidar toda a igreja agora à oração. Põe a mão no seu coração, aí onde você está. Feche esses olhos que Deus abençoou. Missionária Nair, vem aqui, serve aqui. Agora eu quero que você busque a Deus em oração. Se você tem algo que requer a ajuda dos seus companheiros, só levante a mão dizendo: eu sou esta pessoa que precisa. E Jesus verá a fé daqueles que trazem você, e Ele vai fazer. Todos de olhos fechados, à sua maneira, com reverência, com respeito, com temor diante do Senhor, fale com Deus agora. Faça isto em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos, unidos neste momento de oração, alcançados por esta palavra, Senhor, que veio da Tua parte aos nossos corações, nos orientando a crer no Senhor e a colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. E todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos com as nossas necessidades expostas diante do Senhor neste momento. O Senhor conhece a dor de cada um. Alguns de nós aqui nesta noite estão enfermos, outros estão entristecidos, outros estão detidos no caminho com alguma dificuldade que eu não conheço, mas que o Senhor está contemplando neste momento. E nós estamos colocando isso diante do Senhor, suplicando a Tua ajuda, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Queremos Te pedir nesta noite, alcança cada um de nós com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com livramento, Senhor, a começar, livra-nos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, que muitas vezes é o maior impedimento que nós temos no nosso caminho, são os nossos próprios pensamentos. Trabalhe em nós, através do Teu bom Espírito e da Tua palavra, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a crer que o Senhor está segurando em nossas mãos nesta noite e está nos conduzindo para diante da Tua face. Meu amado, alcança cada um dos Teus filhos que vieram aqui. Alcança cada um na sua necessidade, na sua dificuldade. Livra-nos, cada um, Senhor, e que nós possamos nesta noite voltarmos para os nossos lares, crendo que a Tua palavra é suficiente para nos limpar, para nos perdoar e para nos direcionar para junto de Ti. É o que nós Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Como você vai para casa hoje?
como você vai para a tua casa hoje. Então, sinta-se perdoado. Viva como perdoado. Celebre a vida como perdoado, lavado, remido, santificado, justificado no poder do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama, já provou isto. Jesus Cristo te ama. Lembra do dia que você perguntou: parece que Jesus me ama mesmo, eu até fui chamado para a oração, e hoje o Espírito do Senhor está te dizendo: sim, Deus te ama. Viva como perdoado, celebre a Deus como perdoado. Tenha uma semana próspera, tenha uma semana viva, tenha uma semana cheia da graça de Deus. Portas se abram, alegria verta sobre o teu lar e a tua história, em nome para a glória de Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.